Que iremos encontrar e sabíamos também que alguns pontos que poderíamos explorar no jogo de hoje. Foi mérito da nossa análise, de toda a equipe que vem trabalhando durante esses dias. Então não tem nada resolvido, não tem nada, não tem vantagem grande, elástica, mas eu acho que esse resultado de hoje deve ser muito valorizado sim. Porém a nossa cabeça está completamente centrada para que a gente possa chegar domingo e fazer um grande jogo. E o conteúdo da conversa? O conteúdo, de uma maneira geral, foi mais para que estivéssemos um pouco mais ligados. Ele corrigiu algumas coisas ali de parte tática também e algumas movimentações que surtiram efeito no segundo tempo. No jogo de ida, coincidentemente, os dois times que estavam abaixo dos seus rivais na tabela do Brasileirão acabaram vencendo, no caso Corinthians e vocês aqui agora. O quanto esse elemento desse posicionamento no Brasileirão você acha que foi trazido para esses confrontos, no caso de vocês, né, para esse confronto o primeiro jogo aqui da semifinal, enfim, tem uma mobilização maior pela necessidade de garantir a vaga, né, Libertadores, etc. Como é que isso fez parte desse clássico aí? O Campeonato Brasileiro já acabou, o que tínhamos que fazer nele nós fizemos, o que nós erramos nós estamos tentando corrigir para que nesses jogos da Copa possamos buscar bons resultados. Eu acho que o jogo de Copa ele é diferente, não falo em mobilização, em vontade, mas são jogos que tem que ser muito bem pensados, são disputas de 180 minutos, então a gente procurou corrigir os erros que tivemos no Brasileiro para que eles não aconteçam em jogos decisivos como o de hoje, como vai ser o jogo de domingo. Você pode falar um pouco sobre o Ryan, cara? O último gol ali, quando ele acontece, o Ryan sofre uma falta no meio de campo, que nitidamente era aquela falta para parar a jogada. Ele estava acabando o jogo, basicamente, eu acho que os dois esperavam ali que ia terminar no empate. O Ryan sofre a falta, ele bota a bola no chão, não reclama sobre a falta, já bate e logo na sequência sai o gol. Quão maduro tá esse jogador, quão importante ele é para vocês, porque ele fez o primeiro gol do jogo, depois que o Vasco está perdendo, e ele basicamente dá sequência na jogada que sai o segundo gol. Cara, o Ryan é a nossa joia, todo mundo sabe do potencial que ele tem crescido muito, é um cara muito importante para a nossa equipe, acredito que ele tem tudo para se tornar um dos grandes jogadores do futebol mundial e, cara, foi mérito total dele de inteligência no jogo. Muitos jogadores ali parariam a jogada para tentar fazer talvez uma bola na área, alguma coisa, mas ele de forma muito inteligente cobrou a falta rápido e também depois mérito do Andrés ali que fez um ótimo cruzamento e do Verratti que é o nosso artilheiro de cabecear e fazer o gol. Obrigado. E qual a importância do grupo do Verratti, que é um dos capitães, de voltar a marcar um momento tão decisivo da Copa do Brasil, né? Cara, o Verratti, como eu falei, ele é nosso artilheiro, é nosso capitão, é o cara que tem total confiança de toda a equipe, de todos os companheiros, de toda a comissão técnica, de todo mundo que vive o Vasco. Termos um jogador como ele no elenco, sabemos que podemos contar com ele em qualquer momento, como foi no jogo de hoje, como foi em outras partidas, contra por exemplo, como o Red Bull, que ele fez 2 gols. Então é um cara que se dedica 100% e ele é extremamente importante para o grupo, assim como todos, mas ele sempre está, independente se tiver titular ou não, sempre está nos motivando, sempre está nos ajudando. É um cara que merece viver esses momentos e ser um dos artilheiros do Brasil, independente se começa como titular ou não, ele está sempre de cabeça erguida, sempre nos apoiando e nos ajudando como nos ajudou hoje. Paulo, o Coutinho falou sobre uma semana difícil em que o time foi muito criticado, os jogadores foram muito criticados, mas destacou uma coisa que a gente já tinha até trazido no noticiário, que o elenco estava focado, fechado e motivado no sentido de dar a volta por cima num jogo importante como esse. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso e também sobre como foi a conversa no vestiário do primeiro para o segundo tempo. O time estava perdendo e conseguiu, na base dessa união, chegar virado. Cara, realmente foi uma semana difícil, de um resultado adverso no último rodado do Brasileiro. Mas a equipe está 100% focada, 100% fechada, jogadores, comissão técnica, todo mundo mobilizado em prol do único objetivo que é as vitórias do clube, buscar os bons resultados. Acho que fizemos uma excelente semana de trabalho, independente das circunstâncias, muitas coisas saem, muitas coisas são faladas, mas isso não afeta o nosso cotidiano, porque nós sabemos da qualidade, sabemos da união de todo o grupo. Então fizemos uma excelente semana para poder chegar aqui hoje e fazermos um grande jogo como fizemos. E, cara, a conversa no intervalo foi mais umas palavras de motivação e de correção de parte tática que o Diniz fez ali e que surtiram um grande efeito para que a gente pudesse voltar para o segundo tempo e fazer um grande resultado. PH, a gente está vendo um confronto muito equilibrado, mas a gente também fala de alguns confrontos individuais. Um deles é você e o Samuel Xavier, que nessa última semana ficou muito em evidência por causa de premiações individuais. Queria que você comentasse um pouquinho esse duelo, claro, de alto nível,
Mas se o Brasil está representado, você que foi convocado nessa posição, você que se saiu melhor, né, porque foi premiado. Cara, é uma disputa que acontece de uma forma natural por sermos jogadores da mesma posição. Ele vive um grande momento também, ele vem de boas temporadas, é um grande jogador, um excelente jogador. A gente tem essa disputa, mas a disputa maior é o Vasco e o Fluminense. Não existe disputa Paulo Henrique e Samuel Xavier, porque ele quer o melhor para a equipe dele, eu quero o melhor para a minha equipe, eu me dedico o máximo, creio que ele também se dedica o máximo. E as conquistas individuais, elas são fruto de um trabalho coletivo. Assim como eu tive a oportunidade de ser convocado, ele também tem feito o melhor dele para que as coisas individuais ocorram na carreira dele. Então, é ele trabalhando de lá, eu trabalhando daqui, e a gente vai colher os frutos individuais conforme as coisas coletivas forem acontecendo. PH, o Vasco encerra o Brasileirão numa derrota e vem aqui numa virada de chave. Como é que funcionou? Como é que foi essa conversa mental para se manter o esporte e até ter essa mudança do primeiro para o segundo tempo? A conversa foi de ímpeto, de muita união do grupo, independente do que aconteceu no último jogo. Sabíamos da importância do fazer um bom jogo hoje, fazer um bom resultado. A equipe se mobilizou muito durante a semana, a gente trabalhou muito, se dedicou muito, treinou pra caramba, para que chegássemos preparados hoje. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro já acabou, nosso foco agora é total na Copa. Então a gente foi muito bem coroado hoje com um bom resultado. É claro que oscilamos dentro da partida, o que é natural dentro de um clássico, dentro de um jogo decisivo, mas a equipe está de parabéns por ter se dedicado, ter se empenhado o máximo. Temos uma vantagem que é mínima, não tem nada resolvido, não temos a classificação na mão ainda, mas a gente vai trabalhar mais ainda durante esses poucos dias que temos para que domingo a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair daqui classificado. Pode só mandar um recadinho para a torcida que veio, fez uma festa linda hoje de novo, domingo vai estar aqui de novo. Só agradecer o apoio do nosso torcedor, foram essenciais hoje para que o resultado acontecesse, pedir para que esse apoio continue no domingo. Eles, tanto quanto nós, merecem bons resultados, merecem grandes conquistas, o torcedor que nos apoia, que nos incentiva. Então, só agradecer mesmo pelo apoio de hoje e pedir para que estejamos todos juntos no domingo para que façamos um grande jogo também. PH, eu queria te perguntar que tipo de postura o Vasco precisa ter agora no jogo da volta para manter essa vantagem no placar e confirmar a vaga no final? Mesma postura que tivemos hoje, de entrega, de dedicação, não tem nada decidido, não tem nada conquistado ainda. É uma vantagem mínima, quase que inexistente, porque sabemos que se deixarmos nos levar por essa vantagem no próximo jogo, nós seremos surpreendidos, porque temos uma grande equipe pela frente, uma equipe com um grande treinador, muito bem treinada, uma equipe que vinha de bons resultados, então sabemos da força deles. Então nós temos que trabalhar com os pés no chão, sabendo que teremos um jogo extremamente difícil, mas que nós temos condição de fazer um grande jogo e sairmos classificados. O Diniz mudou, o posicionamento um pouco do Andrés Gomes e do Nuno, agora o Nuno está jogando mais ali pelo seu lado. O que isso impacta no seu jogo? Assim, você fica mais à vontade? Porque às vezes você e o Andrés Gomes acabavam ocupando o mesmo espaço ali no campo, muito pela beirada. Assim. O que muda o posicionamento do Nuno para você na parte do ataque? Eu acho que a característica do Andrés, ela de certa forma é parecida com a minha, de muita velocidade, de ataque à profundidade. O Diniz, de uma forma, entendeu que fosse melhor essa troca para termos velocidade do lado de lá também. Isso impacta ou não impacta, porque a equipe tem bastante mobilidade, uma hora o Nuno está aqui, outra hora o Andrés está do meu lado também. Então a gente tem tentado se entender da melhor forma possível ali, seja com o Andrés, seja com o Nuno ou com quem jogar do meu lado, para que o nosso desempenho em campo do coletivo seja bem sucedido. Você viu um grande momento nesse ano, tem seleção brasileira, disputa pelo título da Copa do Brasil e agora sondagem da Europa também. Como é que você recebe tudo isso? Cara, eu recebo de uma maneira que eu tento que isso não me afete. Meu foco é 100% aqui no clube, 100% na Copa do Brasil. Demais coisas ficam para fora, não cabe a mim decidir nada, não cabe a mim resolver nada. Eu acho que os prêmios individuais, eles estão abaixo do coletivo, então a gente trabalha todos os dias para que o Vasco esteja no topo, para que o Vasco seja vencedor. E as coisas individuais, elas ocorrem de uma maneira natural e
para mim não é diferente. Então eu estou trabalhando bastante para que o Vasco esteja sempre no topo e para que a gente possa conseguir bons resultados. O que me chamou a atenção é que você chegou a olhar para o Diniz e falar: o Thiago Silva está sozinho ali. Como é que foi isso, essa leitura, né? Não deu tempo de alguém vir fazer essa cobertura. E principalmente no segundo tempo de vocês, que vocês voltaram muito ligados e conseguiram esse grande resultado para o segundo jogo, né? Sim, na jogada ali da falta deles ali, consegui perceber, mas não deu tempo de trocar, né, a marcação dentro da área. Eu acho que eles tinham mais um jogador dentro da área e não deu tempo por conta da nossa barreira. Eu tentei avisar o professor para perguntar o que a gente faria, mas enfim, a gente sabe que o Fluminense é uma grande equipe, a gente sofreu o gol, mas continuamos jogando desde o primeiro tempo. No segundo tempo a gente voltou com calma, a gente conversou no vestiário, acertamos o que a gente precisava, cada um falou o que achava. E tivemos a paciência de jogar o jogo sem pressa, porque a gente sabe que não ia acabar hoje, né? Não acabou hoje. Domingo tem jogo de novo, então a gente precisava se manter no jogo, foi o que a gente fez e conseguimos a virada nesse primeiro tempo desses dois jogos. Coutinho, um gol como esse, nos minutos finais do jogo, do jeito que foi, com a entrada do Verratti, etc. E do jeito que a torcida termina o jogo, muito emocionada, muito eufórica com essa vitória, é um gás a mais da forma como foi construída essa partida para o próximo jogo? Com certeza. A gente saiu a primeira etapa, né, na frente. Então isso é importantíssimo, mas a gente sabe e foi falado inúmeras vezes ali depois do jogo que foi só o primeiro tempo. Então domingo a gente tem mais uma guerra. A gente sabe que o jogo vai ser muito difícil, onde a gente precisa estar ligado, focado, a gente precisa descansar também nesses 2 dias. O tempo é curto para a gente vir aqui no domingo fazer um grande jogo. Coutinho, conta pra gente como é que foi esse intervalo, porque chamou muita atenção a diferença de postura e como que o Vasco entrou no segundo tempo buscando de qualquer forma esse resultado. Como é que foi esse intervalo, como é que foi essa conversa com o Diniz, por que mudou tanta postura? Não, a gente conversou ali, acertou algumas coisas na marcação, né? Mas o principal que foi falado era jogar sem pressa, e eu acho que isso fez a gente ganhar o jogo. A gente não jogou com pressa, a gente atacou nas horas certas, atacou nos momentos certos, com calma e no final o Verratti foi coroado com o gol da vitória do jogo de hoje. Coutinho, queria que você falasse como foi essa semana e também o dia de hoje. Você é um jogador que ganhou Champions, jogou por vários clubes, tem uma carreira Copa do Mundo, e o Vasco é um time muito jovem. Queria que você falasse os jogadores que não conquistaram muitos títulos, não viveram muito decisões como essa. Queria que você falasse como foi sua mensagem para eles, assim, que você passou. Não, foi aquilo ali que você viu, o time todo focado. Acho que os jogadores que de repente vocês citam que são jovens, são jogadores que estão brilhando aí durante a temporada. Você perguntou da semana, foi uma semana complicada, a gente vem de um mês difícil, tomamos bastante porrada assim de fora, mas a gente sabe que a nossa força está aqui dentro, então a gente precisa se fechar. Hoje foi um jogo importante, a torcida estava aí, nos apoiou do início ao fim, mesmo quando a gente estava 1-0 atrás no placar, e isso foi muito importante para a gente poder se manter no jogo e conseguir a virada. Domingo tem outra guerra e a gente conta com a presença deles também. Coutinho, por que o jogo de vocês tem se encaixado com esse Fluminense no dia a dia, com vitórias, né? Apesar do hiato aí de dificuldades do Brasileirão, vocês conseguiram vencer mais uma vez agora? Não, a gente se entregou para a partida, a gente deu o nosso máximo, exploramos o que eu falei ali na resposta anterior, a paciência de girar a bola para um lado para o outro e atacar na hora certa. Então, hoje a gente foi coroado com a vitória, merecemos, mas, como eu disse, não tem nada ganho, domingo tem outra final. E agora é focar, descansar e recuperar para domingo. Você falou da torcida, acho que fez muita diferença, assim, depois que vocês fazem o primeiro gol, fica muito nítido quanto que o Maracanã só dá para ouvir a torcida do Vasco. Isso de alguma forma impactou no campo, num jogo tão decisivo? Com certeza, quando a gente entra no campo, você vê, para aquecer, você vê a torcida, o jeito que eles gritam, a gente entra, eu fico todo arrepiado e isso faz total diferença. Eu joguei em alguns lugares e eu posso falar, no Liverpool era a mesma coisa, a torcida era uma torcida que quando a gente entrava em campo arrepiava e isso contagia muito. Hoje eles foram, hoje não, sempre eles são, mas hoje mais uma vez foram fundamentais para a nossa vitória e agora é focar no próximo jogo e contar com a ajuda deles. Coutinho, o que aconteceu do primeiro para o segundo tempo que foi uma partida tão diferente do Vasco? Não, eu não acho que foi uma partida diferente, na minha visão, tá? Na minha opinião. Eu acho que no primeiro tempo a gente estava jogando bem, a gente estava tendo paciência, a gente só não tinha encontrado o gol.
Muita gente, talvez os jornalistas vão comentar que o segundo tempo foi melhor por conta dos gols, mas a minha opinião, eu acho que a gente estava conectado no jogo desde o primeiro minuto. Então, no segundo tempo a gente acertou algumas coisas de marcação e conseguimos a vitória. Coutinho, na vitória sobre o Botafogo na classificação, você falou em objetivo porque você não sabia se haveria uma outra oportunidade e uma certa pressão também para essa Copa do Brasil. Vocês saíram atrás do placar hoje e você falou que não ter pressa para conseguir reverter foi o que mudou o jogo. Como você foi ali como foi esse papo no vestiário e essa pressão, mas ao mesmo tempo maturidade de conseguir reverter esse placar e levar essa vantagem para o segundo jogo? Bom, essa é a minha opinião, tá? Posso não estar certo. No vestiário tinha algumas pessoas, a gente fala, conversa, algumas pessoas estavam achando que a gente tinha que atacar mais rápido, mas foi o que eu pedi para eles, vamos ter paciência, a gente está bem no jogo, a gente está conseguindo entrar no campo do adversário, conectar passe, então vamos ter paciência. E na minha visão, na minha opinião, eu acho que isso foi o diferente do jogo. Assim, no segundo tempo a gente voltou com a mesma paciência, como se estivesse 0 a 0, claro que buscando um gol, mas no momento certo. Não adianta a gente sair e atacar de qualquer forma e conceder contra-ataque e acabar tomando outro gol. Então é isso, acho que hoje a gente sai feliz daqui, mas domingo tem mais. Coutinho. Ô Felipe, mesmo com essa vitória do Vasco por 2 a 1, o Vasco conseguiu esse resultado muito importante, chega com vantagem no segundo jogo, mas o que você acha que o Vasco pode tirar para poder melhorar na segunda partida e conseguir a classificação para a grande final da Copa do Brasil? Olha, isso vai ser conversado com os analistas, com o treinador, com certeza amanhã já vai estar passando mais informação para a gente, o que a gente pode fazer de melhor. E eu acho que o segredo é todo mundo estar conectado com isso, estar conectado com as informações que o treinador vai nos passar para a gente fazer um jogo melhor no domingo e, claro, conseguir o nosso objetivo. Coutinho, pode falar um pouquinho dessa fase iluminada que o Ryan está vivendo com a camisa do Vasco, né? Hoje contribuiu com gol e também fundamental assim que a bola rolou para conseguir ser jogado no segundo gol. Sim, está voando, é um jogador super importante para a gente. É um jogador decisivo, demonstrou o ano inteiro isso. Eu fico muito feliz por ele. Ele passando aí. Fico muito feliz por ele, tem nos ajudado em todo o jogo. E é isso, no que eu puder ajudar de fora, dentro do campo, eu vou estar fazendo, porque para mim é um prazer enorme jogar com ele e com os outros também.